O tema de hoje, e eu achei interessante, porque vale a pena a gente refletir, porque estamos vivendo o mês da Bíblia, e o tema para nós hoje é come a palavra, come o livro, palavras doces. Esse é o tema de hoje para nós. Come a palavra, palavras doces. E a palavra que foi me dada hoje está em Ezequiel capítulo 2, depois vocês leram na casa de vocês. Ezequiel capítulo 2, de 1 a 10, e depois capítulo 3, de 1 a 4. Mas antes da gente entrar no contexto dessa palavra, olha só o que diz o Salmo a respeito da palavra de Deus. O Salmo 19, versículo 8 e 9, vai dizer assim para nós: a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é perfeita, e nos dá novas forças. Eu vou repetir: a lei do Senhor é perfeita, e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples, às pessoas humildes, aquelas que se colocam, que reconhecem que é dependente do Senhor, que tudo vem do Senhor. Então a palavra do Senhor traz sabedoria para nós. E os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Palavra do Senhor. Olha que tremendo esse Salmo 19, versículo 8 e 9. E aí, interessante, vale a pena a gente relembrar. A palavra de Deus nos dá força, nos dá sabedoria, para que a gente possa, diante da situação que vem ao nosso encontro, principalmente de pessoas que não estão na caminhada, para que a gente não possa querer entrar no tapa, que nem ontem foi conversado a respeito. Ela te dá força, mas não a força para você lutar com a pessoa. E ontem, meditando sobre isso, interessante a gente relembrar que Jesus, diante de muitas situações onde as pessoas queriam bater nele, ele não usava da força, ele se esquivava e saía. Não procurava bater de frente. Por que nós vamos bater de frente então? Porque a palavra de Deus não está no nosso coração ainda. Porque a força que vem do alto nos dá a verdadeira sabedoria, para que a gente possa, diante da situação, sair. Mas Jesus é Jesus? Não, mas nós também somos de Jesus. Nós temos que ser um outro Cristo. Nós temos que dar testemunho. É isso que o Salmo está dizendo para nós. Ela nos dá força e sabedoria para vencer os ataques e as ciladas do inimigo. Amém? Amém? Então vamos lá. Ezequiel, capítulo 2, versículos de 1 a 10, depois de 3, de 1 a 4. O tema é come o livro, palavras doces. Come o livro, palavras doces. Esse é o tema de hoje para nós. E diz assim, a visão do rolo: vendo isto, prostrei-me com o rosto por terra e escutei uma voz que dizia: filho do homem, dizia-me, fica de pé, porque eu te falo. Enquanto ele me falava, entrou o Espírito em mim, e ele me fez ficar de pé. Então ouvi aquele que me falava: filho do homem, dizia-me, envio-te aos israelitas, a essa nação de rebeldes, revoltada contra mim, a qual do mesmo modo que seus pais vêm pecando contra mim, até este dia. É a esses filhos de testa dura e de coração insensível que eu te envio, para lhes dizer: oráculo do Senhor Javé, quer te ouçam ou não, pois é uma raça indomável. Hão de ficar sabendo que há um profeta no meio deles. Quanto a ti, filho do homem, não os temas, nem te arreceis dos seus intentos, conquanto esteja entre moitas e abrolhos e de espinhos, e vivas entre escorpiões. Não te deixes intimidar por suas palavras, nem te espantes com as atitudes, porque é uma raça rebelde. Tu lhe transmitirás os meus oráculos, quer te dê ouvidos ou não, é uma raça pertinaz. E tu, filho do homem, escuta o que eu te digo, não sejas rebeldes como essa raça de rebelados. Abra a boca e come o que eu vou te dar. Olhei e vi avançando para mim uma mão que segurava um manuscrito enrolado.
o que foi desdobrado diante de mim. Estava coberto com escrita de um e de outro lado. Eram cânticos de luto, de queixumes e de gemidos. Capítulo 3 agora. Filho do homem, falou-me, come o rolo que aqui está, e em seguida vai falar à casa de Israel. Abri a boca e ele me fez engolir. Filho do homem, falou-me, nutre o teu corpo e enche o teu estômago com o rolo que te dou. Então comi e era doce na minha boca como mel. Em seguida acrescentou, filho do homem, vai até a casa de Israel para lhe transmitir as minhas palavras. Palavras do Senhor. Pode dar uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Então o tema de hoje é come a palavra. É interessante a gente relembrar, e por isso a necessidade do nosso encontro pessoal com Jesus, né? A necessidade de nós nos encontrarmos com o Senhor através da palavra. Se nós pegarmos aqui o profeta Ezequiel, a missão e a vocação dele era pregar a palavra de Deus. E ele fez uma experiência com o Senhor através da palavra. Então essa era a missão do profeta Ezequiel, né? Era a vocação dele pregar a palavra de Deus. E é interessante que eu aqui, né, na pessoa, né, do Alexandre, eu como o Alexandre escolhido do Senhor, eu vim aqui para pregar a palavra para vocês também. Não sou eu que vou converter vocês, não é eu que vou converter vocês, mas é a palavra de Deus. O profeta Ezequiel foi chamado para pregar a palavra de Deus. Muitas vezes a gente quer converter a pessoa, né? A gente falando, não sou eu que vou convencer vocês de caminhar, de buscar a palavra de Deus, não. A minha missão é pregar a palavra de Deus. O que convence, o que converte é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo de Deus. E por isso que o profeta Ezequiel foi chamado para essa missão de pregar a palavra de Deus. E interessante, né, como vai dizer esse ensino, esse tema para nós, a palavra de Deus é o nosso alimento diário. Ela precisa ser o nosso alimento diário. Sim ou não? Tem sido ou não o alimento diário para mim e para a sua vida? Sabe por quê, irmãos? Por ser palavra de Deus, ela precisa estar entranhada no nosso coração. Não é qualquer outra palavra. A gente vê hoje em dia pessoas, né, buscando na palavra, né, em livros de autoajuda, né? Sim, o escritor, né, é interessante o escritor, mas não é a palavra de Deus. Não importa o escritor, pode falar bonito, mas não é a palavra de Deus, não pode ser trocada pela palavra de Deus. Não pode e não deve. E é o que nós estamos vendo hoje. Pessoas, né, comprando livros de autoajuda, buscando ali, né, no livro de autoajuda, e não pega a palavra de Deus para ler. Por isso, né, Deus levantou o profeta Ezequiel e disse a ele, você vai pregar a palavra, mas come a palavra, nutre o seu coração com a palavra e vai anunciar. E essa é a nossa missão também, nos alimentarmos da palavra, né, e vale a pena a gente refletir, frisar quantas vezes for possível, né, aquela historinha do Padre Léo lá, já contei aqui, mas está dentro do contexto dessa palavra, da gente buscar a palavra de Deus, né, que a moça foi lá na livraria, comprou o livro, né, viu lá escrito lá, né, resolva todos os seus problemas, e chegou no vendedor e falou para ele, escuta, esse livro aqui resolve todos os meus problemas. E aí o vendedor falou, não resolve todos os seus problemas, mas 50% resolve. E aí o que ela falou? Então me vê 2, se um resolve 50%, me vê 2. E aí busca no livro de autoajuda, sendo que a palavra de Deus, ela é o nosso alimento diário. Ela precisa ser na minha e na sua vida o alimento diário. Então nós precisamos voltar, né, para a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de nos fortalecer, como disse o Salmo, nos dá força, né? Partilhávamos ontem o que acontece na nossa vida diária quando a gente não está, né, revestido da palavra de Deus. Vem alguém te provocando, você vai tratar na mesma moeda. Você vai tratar na mesma moeda porque a palavra não está no seu coração. Né? Vale a pena refletir quando Jesus caminhava e diante de situações que queriam bater nele, o que ele fazia? Ele batia de frente? Não, ele se esquivava,
saía e ia para o outro lado. Mas por quê? Porque ele era repleto do Espírito Santo. Eu e você precisamos ser cheios da palavra de Deus, porque senão nós vamos cair, nós vamos bater de frente, nós vamos usar as armas que o inimigo está dando para combater o outro que não está em Deus. Nós que estamos em Deus, temos que comer a palavra de Deus, como disse o profeta Ezequiel, na visão que ele teve, na experiência que ele fez com o Senhor, através da palavra. Come a palavra, nutre o seu coração com a palavra de Deus e vai anunciar. Nós precisamos estar revestidos dessa palavra de Deus. Interessante que a palavra de Deus hoje, ela apresenta para a nossa pregação um impacto em nossas vidas. Ela é impactante. Por quê? Porque o Senhor ordena ao profeta Ezequiel, ele dá uma ordem ao profeta Ezequiel, ele dá uma ordem a cada um de nós, é uma ordem, profetiza, anuncie sobre as nações, sobre aquele povo de Israel, como meditamos a palavra, um povo de cabeça dura. Vai e anuncia, não é você que vai converter, mas é a palavra. É a palavra de Deus que convence você, não sou eu, Alexandre, é a palavra de Deus que convence você, é o Espírito Santo que vai te convencer a caminhar, a dar testemunho lá fora, a não cair nas ciladas do inimigo, porque ele está ao nosso redor, querendo nos derrubar, e quando a gente cai, muitas vezes, muitos desistem, como disse outro irmãozinho, eu não tenho medo de cair, eu tenho medo de não me levantar mais, e isso acontece, tem acontecido com os pregadores hoje, cai, fica com vergonha, encontra com a gente, muda de lado, de rua. Por que será, irmãos? Por que será que isso está acontecendo? Então vale a pena a gente refletir, e essa ordem é para mim e para você. Nós temos que comer a palavra de Deus, nós temos que nutrir o nosso coração, nós temos que encher o nosso coração com a palavra. Dá uma ordem, profetiza, anuncia, e para que possa fazer isso, o Senhor dá essa ordem. Nutre o seu coração, se alimente como livro. E que livro é esse? É a Bíblia. Essa visão do rolo que Ezequiel teve é a palavra de Deus, é a história da nossa vida, é o livro deixado pelos apóstolos. Nutre o seu coração. E olha só, podemos tirar algumas lições deste mandado do Senhor para o profeta e para cada um de nós. Olha só, irmãos, todo aquele que se prontifica a levar esta palavra, a evangelizar, precisa estar nutrido, alimentado dessa palavra. O que vai dizer Mateus 4,4? Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que contém esse alimento, essa palavra? Olha só, ela nos nutre com muitos ingredientes que nos fortalecem, especialmente na nossa vida. Olha só, fala sobre a verdade de Deus e a sua existência. Fala da verdade sobre as origens, destino e nossa salvação. Fala sobre a verdade, sobre os propósitos de Deus para as nossas vidas, um propósito de felicidade, um plano de felicidade, de alegria. E mais ainda, a verdade sobre Jesus Cristo, a sua encarnação, morte e ressurreição, para nos salvar, irmãos. Para nos salvar. A palavra de Deus, ela já nos coloca na eternidade, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai buscando. Nós estamos já na presença do Senhor, quando nutrimos o nosso coração através da palavra. Por isso é necessário esse alimento todos os dias, esse alimento espiritual, essa palavra doce para a nossa vida. E é interessante que a palavra de Deus também é doce em nossa boca. Cada um de nós tem seus pratos preferidos, que aguçam o paladar para nos deliciarmos com ele. Se eu perguntar para você agora, qual que é o seu prato preferido? Frango parmegiano. Frango parmegiano. Qual que é o seu prato preferido? Churrasquinho. Né? Churrasquinho. Se eu perguntar, há uma variação de pratos e não é gostoso. Eu gosto de pizza, irmão. Nossa, quando eu chamo pizza lá em casa, lá, fala a verdade pra você, eu comia pecado da gula. Mas a gente se delicia. Então, olha só, a palavra de Deus ela é doce em nossa boca. Ela precisa, você precisa saborear.
todos os dias, a hora que você se coloca na presença do Senhor e começa a meditar, a saborear essa palavra que é doce em mim e na sua vida. É como a gente se alimenta todo dia, né? De um prato delicioso. A palavra de Deus é melhor que isso, porque além de ser alimento espiritual para a nossa vida, o que a gente come ele é evacuado e vai para a fossa. Mas a palavra de Deus não, ela não pode ir, ela tem que permanecer no nosso coração, porque a fonte de vida e salvação é cura para o meio e para o seu coração. Olha só que interessante, tudo que a gente come, né, vem para o nosso estômago, depois a gente evacua, vai para a fossa. Mas a palavra de Deus não, ela não pode, ela tem que permanecer dentro de nós, no nosso coração, e é que a gente, cheio dessa palavra, desse alimento espiritual, a gente possa transmitir aos irmãos. Ela não é verdade. E olha só, diz o Salmo 1:2, que eu encontro prazer na lei do Senhor. O Salmo 1, versículo 2 fala que nós encontramos prazer na lei do Senhor. E tem muito mais ainda. Olha só, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo pronunciou inúmeras palavras prazerosas. Em Mateus 11, 28, vinde a mim vós todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Olha só que tremendo, é o chamado, vinde a mim, está cansado, vinde a mim. Olha que palavra prazerosa, que nos conforta. João 15:15, vós sois meus amigos, meus irmãos. Jesus está dizendo, vós sois meus amigos. E de seus amigos ele se aproxima e revela as coisas que estão ocultas. Olha só, João 14:18, eu vos darei o Espírito Santo. A promessa de Deus, o Paráclito, o Consolador. E quantas outras palavras contidas na Bíblia, desde a Antiga Aliança, como os Salmos e Provérbios. Olha só, irmãos, o Salmo 23, o nosso é o 22 da Ave Maria, Salmo 22, 1 e 2. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Isso é tremendo para nós. Que palavra prazerosa, quando aplicada na minha e na sua vida, quando nós, diante de determinada situação, nós procuramos saborear essa palavra e confiar plenamente. E tem muito mais, Provérbios 16:3, peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Eu não sei quais os seus planos, se estão sendo frustrados, sendo roubados, mas eu quero dizer para você, talvez porque você não colocou na mão do Senhor, porque Provérbios 16:3 fala, peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. É palavra de Deus. Olha só, irmãos, em toda a Bíblia, portanto, encontramos palavras que são um verdadeiro bálsamo para nossas almas, conforto em momentos difíceis, orientações para os nossos caminhos e até para os nossos negócios e empreendimentos. Exemplo do livro escrito por Neemias e São João, que em sua terceira carta escrita ao seu amigo Gaio, deseja prosperidade em seus negócios. Todas essas palavras estão contidas na Bíblia, irmãos, e são para o nosso bem, porque o seu autor é Deus que é Pai e muito nos ama. Quem escreveu, foram homens cheios do Espírito Santo, é palavra de Deus, é palavra experimentada. Os apóstolos experimentaram durante toda a sua caminhada. Eles caminharam com Jesus, e eu fico imaginando, os apóstolos ali, percebendo e olhando para Jesus, e anotando tudo, para que eu e você tivéssemos a palavra na mão. Eles escreveram, eles estavam atentos a tudo aquilo que o Senhor falava, operava, curava, e por isso escreveram e passaram para mim e para você. Mas nós estamos tirando o olhar da palavra, nós estamos colocando o nosso olhar nas coisas, livros de alta ajuda. Não, volte o seu olhar para a palavra e você vai ver a vitória acontecer na minha e na sua vida. Por isso Deus chamou o profeta Ezequiel, come o livro, está lá, vocês que chegaram por último, Ezequiel 2, de 1 a 10, depois de 3, de 1 a 4, come o livro, são palavras doces, são palavras prazerosas, alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Cutuca o irmão que está dormindo aí, fala para ele, você precisa meditar a palavra, pode falar para ele,
Cutuca o irmão aí, não deixa ele dormir não, fala para ele. Come a palavra de Deus, saboreia a palavra de Deus, porque ela é fonte de vida e salvação para mim e para você. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? E diz assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero mais de Ti. eu quero mais de Ti. Eu quero que o Senhor me levante como um profeta dentro da minha casa, Eu quero que o Senhor me levante como profeta dentro da minha no casa, meu trabalho, no meu trabalho, aonde o Senhor me colocar. aonde o Senhor me colocar. Por isso aumenta a minha sede pela Tua palavra. Por isso aumenta a minha sede pela Tua palavra. É isso que eu desejo, Senhor, É isso que eu desejo. para que eu possa, Para que eu possa, cheio da Tua palavra, cheio da Tua palavra, falar para os meus irmãos falar para palavras prazerosas, palavras que prazerosas edificam que edificam e não que destroem. e não me destroem. Amém, aleluia. Amém. Amém, irmão? Amém. Então dá uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Nesta hora é para mim e para você. Come esse livro da vida. Amém? Amém. Deu hora. Já dá paz para o irmão que está do seu lado.